Ei, gente, estamos ao vivo nesse canal que é destinado para psicólogos que atuam ou que desejam atuar na área clínica. Sejam todos bem-vindos. Hoje é quinta-feira, dia 9 de março de 2023. Aproveito para mandar um abraço carinhoso para todas as mulheres que assistem o nosso canal, para todas as mulheres que sabem também que esse Dia da Mulher, ele é um ato, uma representação também política e que nós temos ainda muito que construir diariamente, em cada relacionamento nosso, com todas as nossas relações humanas, com homens, com mulheres, com crianças, com idosos, para que a gente possa construir relacionamentos mais saudáveis e mais respeitosos. Então, sejam muito bem-vindos ao dia de hoje, a nossa live de hoje. Hoje a gente vai falar sobre o planejamento de uma sessão de psicoterapia. Aproveite, se você é psicólogo e está nos assistindo, vai lá, pega o seu caderno que você já separou para o nosso canal, para que a gente possa estudar juntos. Então sejam todos bem-vindas e bem-vindos. Eu quero agradecer a vocês, antigos e novos, que seguem o nosso canal. E o nosso trabalho, ele existe para que a gente possa divulgar conteúdos da psicologia, da ciência, da profissão, da vida, do dia a dia do psicólogo. Mas para quem está me vendo pela primeira vez, meu nome é Cátia Isidoro, eu sou psicóloga, professora e palestrante. E há mais de 20 anos eu estudo diversos temas da psicologia. E sim, nós resolvemos falar de psicologia para além dos muros da faculdade, para além dos programas de pós-graduação, os programas tradicionais. E eu não realizo esse trabalho sozinha. Eu quero agradecer os meus parceiros do Espaço Identidade, do Movimento Val Psicólogo, os nossos alunos do Psicoclínica 360. Um beijo para a Juju e para o Luca, que nos ajudam, né? Me ajuda aqui a fazer com que esse conteúdo chegue até vocês. Bom, gente, então um beijo grande a todos os nossos parceiros, a todos vocês que nos assistem. Bora trabalhar. Bom, sobre planejando a sua sessão de psicoterapia. Você que é psicólogo, que é recém-formado, você que é psicólogo há um tempo, mas resolveu trabalhar na área clínica, você que já é psicólogo e já trabalha no dia a dia, já está acostumado, né, com o seu dia a dia profissional, aproveite, né, para verificar as nossas observações de hoje, porque, gente, estudar é para a vida inteira, tá? É um ato contínuo, faz parte do nosso juramento, do nosso tripé profissional. E sempre é bom e importante a gente ouvir conteúdos de uma maneira diferente, pontos de vista diferentes. E o mundo muda constantemente, as pessoas mudam constantemente. E mesmo que você tenha uma abordagem diferente da minha, a gente está aqui para falar de temas comuns entre todos nós, psicólogos clínicos, independente da abordagem que a gente tem. É claro, né, que a abordagem, ela vai te dar profundidade, ela vai te dar o norte, ela vai te dar fundamentos de como fazer esse trabalho. Mas hoje a gente vai trazer pontos comuns que pode servir para todos nós, tá? Preciso lembrar, tá, gente? Que a psicologia é uma ciência, valorize a sua profissão, valorize esses 5 anos que você passou pela faculdade. A psicologia é um conjunto de conhecimentos sistematizados, organizados, aprofundados, através de muita observação. E então, o que a gente faz, né? A gente estuda pensamento, linguagem, emoções, comportamentos, relacionamentos humanos, junto a tudo isso que vai acontecendo no mundo e no dia a dia. E o objetivo é diagnosticar, compreender, avaliar, explicar, orientar. Então é muito importante que a gente lembre de qual que é o nosso lugar de fala e que nós não estamos sozinhos nisso, né? Não é uma invenção, o atendimento não é um bate-papo. Nós lançamos mão da psicologia, das abordagens, né, das áreas de pesquisa, para fazer o nosso trabalho como psicoterapeutas, né, para fazer o nosso trabalho de atendimento. Então, aproveita para hoje observar, né, observar assim, como que eu tenho atendido, como que eu tenho feito o meu plano de atendimento, o que é importante, para onde olhar. Será que eu estou fazendo de uma maneira tradicional? Eu estou fazendo da mesma maneira que eu aprendi na faculdade? Eu estou aplicando alguma forma nova? Eu estou atualizado? Eu estou desatualizado? Aproveita para olhar para isso hoje, tá bom? E lembre-se, tá, gente? Nós estamos aqui falando de psicologia, ciência e profissão. Bora trabalhar, então. Eu vou começar com uma pergunta, porque as perguntas, elas fazem isso com a gente, né? Elas dão possibilidades de a gente construir novas respostas. Então, na hora que eu estou atendendo um pedido de uma aluna do Psicoclínica que falou assim: Kátia, fala sobre planejamento de sessão. E na aula dessa semana a gente discutiu um pouco sobre isso.
Então eu vou trazer algumas observações que nós fizemos na aula, acrescentei mais algumas coisas e aproveite então o nosso encontro de hoje para rever como você tem feito isso. A pergunta que eu trouxe é sobre planejar uma sessão. Por onde que a gente deve começar? Por onde você acha que deve começar? E eu coloquei mais 5 perguntas para nos ajudar a construir a aula de hoje, certo? A gente pode considerar, então, se é a primeira sessão, né? Como que eu vou fazer um planejamento de algo que tem a ver com a primeira sessão? É uma segunda sessão, um segundo, terceiro, um quarto, quinto encontro? É uma sessão especial? Uma data temática, alguma coisa específica? Foi um pedido seu ou do paciente? É um pedido do paciente, é assim, Kátia, eu quero trabalhar sobre, sei lá, planejamento financeiro, eu quero saber um pouco mais sobre luto, eu quero saber um pouco mais, eu preciso trabalhar isso em mim de comunicação, assim, não sei. É um pedido do seu paciente? Ou não, foi a partir da sua avaliação, da sua análise, do seu trabalho, da sua escuta, que você identificou um ponto, que você identificou um tema e é você que está propondo isso. Então eu coloquei aqui mais 5 situações que são importantes para que a gente possa observar, né? Se a gente está falando da primeira sessão, se não, é depois, é pós-primeira sessão, se tem a ver com alguma data comemorativa, com uma sessão especial, se é um pedido do seu paciente ou se é uma identificação sua, tá? E eu vou passar item por item para que a gente possa levantar as nossas observações e aproveitar esse tema de hoje. Considerando então a primeira sessão, Kátia, sou psicólogo e eu estou aqui então diante dessa primeira sessão. A gente tem uma Roma, né? A gente fala aqui assim, que é, nós ensinamos psicólogos a saberem exatamente o que deve ser feito desde a primeira sessão. Então vamos considerar que é a primeira sessão, certo? Aqui a gente observa que esse encontro, ele começa antes. Ele começa através do pedido do WhatsApp. Ele começa dentro do paciente quando ele pensa em fazer psicoterapia. Ou quando alguém chega para ele e sugere um médico, um professor, ou talvez, né, um companheiro ou companheira, ou algum familiar, ou ele mesmo, né, se dá conta de que é importante que ele utilize esse recurso para que a vida dele seja um pouco melhor, né, mais organizada emocionalmente, comportamentalmente. Então, a gente pode considerar que, se é a primeira sessão, observa qual foi o texto desde a conversa do WhatsApp, né, qual que foi o pedido, qual que é o foco desse paciente, se ele foi encaminhado ou se ele que desejou, qual que é o público, né, gente? É uma criança, é um adolescente, é um adulto, a gente está falando de atendimento de casais, de família. É importante a gente observar esses dados. Então, observado isso, né, a gente também pode pensar, pega esses dados dessa conversa inicial, né, anote os pontos principais, a demanda principal, se é uma pessoa que já chega com um textão enorme, se manda um áudio muito longo, ou se ela é bem objetiva, se ela já chegou procurando pelo valor da sessão e não pelo serviço em si, observa qual é o pedido. Outra coisa que é importante a gente observar, verifica aí. Se você, psicólogo, trabalha no seu consultório particular ou se você trabalha numa clínica. Kátia, por quê? Porque às vezes, trabalhando numa clínica, você precisa seguir alguns protocolos. De repente, essa clínica determina que tem que ter um determinado formulário. E esse formulário tem várias perguntas sobre esse paciente, demanda principal, né, algum tipo de adoecimento, algum caso na família, enfim. Né, cada lugar tem um formulário de um jeito. Se esse lugar, né, determina que tem que ter um formulário, uma coisa que a gente ensina aqui é, peça esse paciente nessa primeira sessão para chegar antes. Ele chegar uns 10 minutos antes, ele chega na recepção, você entrega uma prancheta, se ainda ele é manual, se for virtual, você já manda esse documento para ele responder online. E então, para que a pessoa possa, na hora da sessão, aproveitar a sessão, com a sessão mesmo, né? Com a apresentação dessa pessoa, com a gente fazendo a questão da psicoeducação e acolhendo esse paciente inicialmente, mas que então, antes da sessão, ele possa escrever essas obrigatoriedades do formulário e a gente não gastar tempo da sessão preenchendo o formulário. Gente, acredite, né? Eu sou professora e eu sou supervisora de estágio, de casos. Quantas vezes o profissional ele fica se escondendo através de algum formulário,
com muita ansiedade e preocupação também daquela primeira sessão, ou com muita insegurança ainda sem saber o que fazer, e ele vai gastando o tempo da sessão do paciente, às vezes com o preenchimento de formulário. Então, uma coisa que a gente pode fazer, né, é antes da sessão, entregar esses dados para o paciente de forma online, virtual ou física, né, através do papel, para que ele preencha antes, e na hora da sessão você já tem esses dados e você só certifica alguns, né, complementa outros, e quando o paciente ele sai do consultório, você acaba de preencher esses dados que são obrigatórios. Se você trabalha no consultório particular e você determinou que quer ter um formulário, quer fazer um processo de anamnese, não estou desconsiderando que isso não seja importante, é muito importante. Observe a forma que você faz e qual delas você pode aproveitar melhor aquele tempo de sessão, tá? Para além disso, né, Kátia, o que fazer, né? Como que eu planejo uma primeira sessão? Gente, esteja ali no presente, esteja ali para aquela pessoa, acolha aquele paciente, né? Escute aquela pessoa, suspenda o juízo de valor, esclareça aquela demanda inicial. Observe, né, para onde o texto dessa pessoa está indo, quais são os desejos, as vontades, as dificuldades, as histórias, os dramas, as tramas, onde ele está emaranhado, para onde realmente de onde ele fala. É uma pessoa que de repente busca soluções, uma pessoa que fala muito de problemas, uma pessoa que está muito magoada. Quais são os sentimentos e emoções principais que estão ali? Naquela primeira sessão, gente, receba aquela pessoa do jeito que ela é. Esteja ali para que ela fale. Se for uma pessoa muito tímida, muito reservada, que tem dificuldade, às vezes ela tá falando assim, meu Deus, como que eu vou falar da minha vida numa sessão de psicoterapia para uma pessoa que eu nem conheço, né? Então a gente precisa ajudar aquele paciente a construir esse lugar seguro, para essa pessoa ficar cada vez mais à vontade para trazer aquele tema, né? Para colocar aquilo para fora, aquilo que às vezes está desorganizado, tão bagunçado e doendo tanto dentro daquela pessoa. Então que a gente esteja ali, né, para que a gente seja um facilitador naquele momento, para que aquele conteúdo venha para fora. Então é importante que, para além de um plano de uma primeira sessão, a gente esteja preparado para o inesperado, que a gente esteja preparado para o novo, para que a gente não já ingesse, determine como vai ser uma primeira sessão para aquela pessoa que chega e que está começando a construir um processo terapêutico junto com você. Observa se isso faz sentido para vocês, que eu tô falando. Aproveita para olhar para as primeiras sessões. Essa semana também numa supervisão, uma pessoa me perguntou assim, Kátia, eu tô atendendo uma pessoa que tá mergulhada numa depressão e nada que é proposto a pessoa considera. Tudo ela fala, isso não vai dar, isso não dá certo, isso eu não dou conta. E ela falou assim, eu tô ficando exausta, parece que o trabalho é mais meu do que dela. Então lembre-se, né, gente, qual que é o quadro? É uma depressão, a pessoa já tem uma certa dificuldade de se conectar com a vida, de colocar ações, ela tá, de repente, olhando muito para o passado, ela não tá conseguindo colocar força naquilo. Então, de repente, se o terapeuta, ele propõe inúmeras ações, você vai ter que fazer uma atividade física, você vai ter que sair, você vai ter que conversar com pessoas, para aquela pessoa que tá naquele momento é impossível. Então, é importante que você considere qual é o quadro, é importante que você dê espaço, o tanto que seja suficiente para aquela pessoa trazer, mesmo numa depressão, qual que é o texto dela interno. É importante, talvez, que a gente faça uma parceria médica com um psiquiatra ou um neurologista, para que aquela pessoa ela possa, então, receber através do físico, né, de uma medicação, uma reorganização de neurotransmissores, de algumas vitaminas, daquilo que seja necessário no corpo, para que ela tenha força para começar. E junto com a medicação, ela vai elaborando, né, as suas histórias, o seu ponto de vista, a sua percepção, aquilo que está machucando. Então, muitas vezes uma pessoa com depressão, ela não necessariamente naquele momento presente ela está vivenciando algo que a deixe num quadro depressivo. Isso às vezes tem muita coisa do passado, que não foi colocado em ordem, que não foi elaborado, que não foi ressignificado. Então, a gente está aqui dando exemplos, tá, gente? Não estou aqui passando nenhuma receita de bolo, a gente está construindo possibilidades, respostas para algumas possibilidades do nosso trabalho. Então, lembre-se, né? Às vezes o paciente, observe qual que é o quadro, é um paciente muito ansioso, mais falante, que ocupa aquele tempo de sessão inteiro, um paciente mais reservado, mais quieto, mais objetivo, com muita dificuldade de expressão. E então, para cada uma dessas pessoas, vale um plano, né? Uma forma de fazer, vale um jeito de manejar a sessão
que vai depender muito daquele momento, da sua entrega, da sua presença, para perceber como aquele paciente se comunica e o que vai fazer, o que precisa ser feito para início de uma construção de um lugar seguro para que ele fique cada vez mais à vontade de se desnudar naquela sessão, né? Segundo item que eu coloquei, né? E depois, Kátia, ok, já teve a primeira sessão, já observei isso tudo, bora trabalhar qual que é o plano que eu faço, né? Gente, vai lá, estuda as primeiras mensagens, estuda as primeiras falas, os primeiros textos, o que essa pessoa trouxe da primeira sessão. Coloque, anote lá os seus pontos principais, o que você observou. Comece a levantar as suas hipóteses diagnósticas, né? Do que se trata aquele caso. Para a gente começar a construir uma possibilidade de um plano de atendimento. Lembrando que isso pode ser mudado a qualquer momento, porque a vida é viva. As situações, às vezes, que aconteceram na semana passada, tem um atravessador aí, externo ou interno, e as pessoas, elas mudam. Então, às vezes, você fica aí, psicólogo, né? Fielzinho ao seu plano de evolução, de tratamento, de acompanhamento, todo lindo, e a vida da pessoa mudou. Então, não deixe de fazer o seu plano, não deixe de fazer iniciar nesse levantamento de hipótese de diagnóstico, de como você pode trabalhar essa pessoa com início, meio e fim bem definidos, mais ou menos, né, uma possibilidade assim, quanto tempo que a gente pode trabalhar essas coisas, lembrando que o tempo é de cada um, e a gente precisa respeitar isso muito. Então, nesse momento, gente, que de fato a pessoa, ela volta, né? Ela te escolhe, ela fala, ok, vou para uma segunda sessão, vou para uma terceira sessão, vou para uma quarta sessão. Já entendi o que é processo terapêutico, mesmo que esteja doloroso, mesmo que esteja difícil, mesmo que chega lá e não sei o que falar, mesmo que tenha hora que não dá vontade de ir, mas ela voltou. Vai lá e estuda. Como que foi a primeira mensagem, as primeiras mensagens, a primeira sessão. Acolhe essa pessoa que volta. Certifique-se de como que foram os dias, como ela está naquele momento atual, como que ela ficou após a sessão. E se ela conseguiu minimamente em 7 dias ou em 15 dias, né, dependendo de como que são as suas sessões, se são semanais, quinzenais ou mensais, eu não sei. Se essa pessoa minimamente conseguiu elaborar algo, processar, organizar, ou não, né, se ela ficou mexida, revirada, desorganizada, confusa, se aquilo ainda provocou mais dor, porque mexeu em alguns pontos que de repente há muitos anos ela não mexia. Então é importante que a gente se certifique de como essa pessoa chegou naquele momento para aquela segunda sessão, terceiro ou quarto encontro, né? E a gente vai identificar então quais são os novos pensamentos, quais são as novas emoções, quais foram os comportamentos, se mais adequados ou menos adequados, se mais saudáveis ou menos saudáveis, se mais generosos ou menos generosos, se ela ainda repete aquele quadro emocional, se ela ainda está fixada em algo do passado, se de repente em uma sessão, só dela se permitir ser acolhida e escutada por alguém, ela já ficou um pouco mais calma e mais tranquila, vendo novas saídas. Observe, né, se essa pessoa ela se permitiu, a partir daquele encontro, iniciar um processo de ampliação de percepção, de autoobservação. Se de repente, eu falo atualmente assim, né, modo drone. Se a pessoa de repente agora ela consegue, como se ela se observasse um pouco de fora. Como se fosse um novo observador de si mesma. Do seu texto, das suas emoções, dos seus comportamentos, das suas relações. E se de repente aquilo que foi trabalhado num primeiro encontro já fez algum efeito terapêutico. Se já fez algum efeito de promoção de saúde. Ou não. E a gente aqui tá falando de postura, tá, gente? Não necessariamente de mudança numa primeira sessão, de transformação numa primeira sessão, mas uma possibilidade de alteração de percepção de algo que ela não enxergava antes e agora ela tá enxergando. De um lugar de fala que ela não tinha antes que agora ela tem. De um lugar de ser ela mesma que ela não tinha antes que agora ela tem. De um lugar de minimamente ser escutada, ser vista, ser considerada, ser validada e antes ela não tinha. Então, use esses segundos encontros, terceiros encontros para ir certificando aquilo e como está o estado emocional do seu paciente. Momentos também de esclarecimento, de reorganização de informações, de reavaliação das hipóteses diagnósticas
e esse início de uma possibilidade de construção de um plano, talvez dos objetivos do processo terapêutico, o que essa pessoa veio buscar, o que ela quer, o que ela espera desse serviço, o que ela espera de si mesma, né, gente? Porque, na verdade, o trabalho é todo dela. A gente está aqui num manejo de textos, né, de situações, de vivências, mas que é um trabalho, é um processo todo da pessoa querer alterar aquilo que ela está vivendo, mudar a rota da própria vida, passar a sentir novas coisas, interpretar coisas de um jeito novo, cuidar das suas emoções, de quem ela é, de como que ela convive com ela mesma, né? Então, use esses segundos e terceiros encontros para ir certificando tudo isso e para começar, então, a desenhar um plano uma vez que a pessoa te escolheu para fazer esse acompanhamento terapêutico da vida dela, ou daquele momento da vida dela. Considerando, então, que pode ser uma sessão especial. Sendo uma sessão especial, o que a gente pode olhar, né? A gente pode olhar se é uma data comemorativa, a gente pode olhar se, de repente, é um aniversário. Então, às vezes, no momento de aniversário, ela tá passando, né, de uma determinada idade para outra, as pessoas geralmente ficam mais reflexivas, elas gostam de fazer uma análise de como que foi o ano passado, e o que ela viveu no último ano, ou quais são as novas expectativas da próxima data, né? Se uma virada, às vezes, de 10 em 10 anos, ou de 15 anos, quem faz 40, quem faz 30, quem faz 15, tem quem faz 50 anos, 60. Então, cada um tem um significado aí, de repente, vai valer um planejamento de sessão, porque é uma sessão especial. E aí eu tô falando de datas comemorativas, né? Pode ser virada de ano, mas também pode ser, gente, infelizmente, assim, a partir da morte de alguém. Às vezes, naquele momento, né, do processo terapêutico, a pessoa pode perder um pai, uma mãe, um tio, uma tia, uma madrinha, um padrinho, um filho, um esposo, a esposa, né? Um chefe. Então, assim, às vezes, aquela sessão vai ter um plano diferente porque aconteceu algo que marca aquela pessoa, não é? Às vezes pode ser o nascimento de um filho, pode ser pós uma cirurgia, antes de uma cirurgia bariátrica, por exemplo, né? É bem temático. Então, o que pode ser levado, Kátia? Qual o plano que eu posso fazer de sessão? Às vezes, nesse momento especial, cabe a gente levar algum texto, algum vídeo, alguma música, algum trecho de um filme, alguma dinâmica. Mas, gente, isso tudo, só como ferramentas para que aquela pessoa ela possa entrar mais em contato com aquele tema naquele momento, não é? O mais importante não é a dinâmica, o mais importante não é a música, eles são só veículos para que a pessoa possa usar esses estímulos e trazer mais conteúdo dela mesma para a sessão. Então, não é para o terapeuta ocupar o tempo da sessão com a dinâmica. Ah, meu Deus, o que eu faço, né? Hoje eu vou levar, então, 3 poesias para ocupar o tempo de sessão. Não, são ações específicas focadas no cliente, no desenvolvimento dele, no processo dele, e não na sua ocupação de tempo de sessão. Então, observe, né? É uma data especial, nenhum problema a gente levar alguma coisa mais organizada, mas desde que tenha um foco no paciente, no processo terapêutico dele. Kátia, e daquele caso se for um pedido do paciente? Olha que maravilha, né, gente? Então imagina que o seu paciente está num processo terapêutico e ele vai e fala assim: olha, eu queria trabalhar nesse momento da vida o desapego. Eu acho que eu sou muito apegada, eu não consigo me desfazer das coisas, ou eu sou muito apegada emocionalmente, eu sou muito dependente emocionalmente. E aí a gente pode perguntar, né? Se esse novo tema, esse pedido do paciente, ele é complementar aquilo que já está sendo trabalhado, a um pedido inicial, ou ele é um pedido novo, ou é um pedido para desviar daquilo que ele está trabalhando, e às vezes ele está com muita dificuldade de trabalhar aquele tema, e está trazendo outros aleatórios, né? Mas mesmo assim, a gente vai lá e escuta, né? O que é isso? Que pedido é esse? Que demanda é essa? Então, estejam atentos às demandas, às necessidades dos seus pacientes. Então, é algo que a gente precisa trabalhar sempre é a nossa escuta, né? E o que está por trás daquele pedido, o que está por trás daquela necessidade, o que está por trás daquela demanda. Então, se o seu paciente, ele te pede algo, lembre que isso também faz parte do processo terapêutico. E junto a isso, né, se ele está restabelecendo esse processo da emoção, da linguagem, do pensamento e do comportamento, ou se ele está desviando, se ele está dando voltas, né, se ele está falando de coisas mais aleatórias, observa isso também. Então,
Lembre-se, né, que às vezes, um outro dado importante é que às vezes o paciente na primeira sessão ele teve uma demanda, na segunda sessão ele trabalhou ao redor dessa mesma demanda, mas talvez, dependendo do caso, aquilo já ficou mais calmo dentro dele, já organizou, restabeleceu, e ele quer trabalhar outras coisas porque ele já entendeu que psicoterapia é um processo de acompanhamento para a vida. Então, nenhum problema também, né? Se ele entende que ele não tá ali só para resolver uma coisa específica, e se tiver também nenhum problema, tá tudo bem. Mas tem pessoas que compreendem, né? Olha, eu vou usar esse serviço para ser uma força na minha vida. Eu vou usar esse serviço para que eu tenha uma capacidade, uma saúde emocional muito melhor do que eu tive até aqui. Então, se for um pedido do seu paciente, avalie, escute, acolha, dê esse feedback para ele, se isso vai na contramão daquilo que ele está trabalhando, ou se isso potencializa aquilo que ele está trabalhando e está tudo bem. E faça um planejamento disso, né? Organize sessões específicas para isso ser trabalhado. Lembrando que tudo pode mudar, tá, gente? A vida é viva, em constante transformação. E mesmo que ele faça um pedido, numa próxima sessão pode ter acontecido alguma coisa que muda tudo. Kátia, não, é a partir de uma identificação minha como terapeuta. Eu já fiz algumas sessões, eu observei, eu acredito que a gente pode trabalhar isso especificamente. Nenhum problema também, né? Mas aí o que você faz? Já que você já está identificando isso, no final daquela sessão, você comunica o seu paciente. Olha, eu tenho observado isso, né? Eu percebo que se a gente ir para esse lado, trabalhar esse tema, isso pode te organizar, clarear, te dar mais forças, ferramentas para que você possa viver de uma forma um pouco melhor. Eu estou pensando em organizar uma sessão com esse tema, porque eu identifiquei isso. Pergunte sim, você também está enxergando isso? Ou a partir dessa fala você enxerga isso? Isso faz sentido para você? Deixa a pessoa participar também, né, dessa decisão que você tomou. E lembre-se, né, de se abrir para a possibilidade de que na hora da sessão, mesmo que você tenha organizado tudo, ele pode ter vivido algo que se torna mais urgente. E então, abra mão do seu plano, acolha essa urgência, acolha o seu paciente, né? E atenda ele, escute, acolha, reorganize aquilo que se apresenta no aqui e agora, naquele momento. E depois, né, em outro tempo, você continua fazendo esse trabalho daquilo que você identificou. Isso faz sentido para vocês, psicólogos de plantão que estão por aqui? A gente sempre precisa lembrar, né, que a psicoterapia, ele é um tratamento, né, uma possibilidade de tratamento, acompanhamento, onde as pessoas elas buscam restabelecer, reorganizar, tirar aquela dor, ou se livrar de uma determinada situação que ela está vivendo, ou encontrar novas respostas a partir do nosso serviço. Mas às vezes, muitas das vezes, as pessoas que nos procuram, elas não sabem ainda o que é um processo terapêutico, elas não entendem às vezes que não é numa única sessão que as coisas irão se resolver da noite para o dia, uma vez que se ela não colocar ações específicas para resolver determinadas coisas da vida dela. Mas a gente sabe disso, então cabe que a gente tenha esse manejo a cada sessão, se é na primeira, se é depois, se é uma data especial, se é um pedido do paciente, se é um pedido nosso. É muito importante que a gente tenha esse manejo clínico diante desses pedidos dos nossos pacientes, né? Muitas das vezes, os nossos pacientes, eles querem um lugar para ser ouvido, para ser visto, para ser reconsiderado, para que ele possa colocar para fora aquele ponto de vista, aquela percepção. E aqui a gente não está falando se é certo ou errado, né? Nosso trabalho é suspender o nosso juízo de valor e acolher aquele ser do jeito que ele se apresenta. Então, num processo terapêutico, quando a gente está falando de um plano de atendimento, e mesmo que a gente tenha o melhor plano do mundo, vale a gente sempre colocar em evidência, em foco, aquilo que se apresenta, aquela pessoa, aquele sujeito, aquele texto. E no nosso manejo a gente vai encaixando aquilo que pode ser trabalhado diante dessa percepção diagnóstica que você teve, desse levantamento diagnóstico que você teve. Mas faça com que o seu paciente participe disso. Conte para ele também aquilo que você está vendo, faça essa devolutiva de tempo em tempo, ou na própria sessão. Faça com que ele, faça não, né, fazer uma palavra estranha, envolva ele nesse processo de ampliação de percepção do próprio, que ele entenda, né, o próprio caso, como eu disse, né, como um drone desse novo observador que está do lado de fora. E que ele também se percebendo melhor, ele também entendendo qual que é o plano, ele também entendendo o que ele está fazendo em cada sessão, ele também olhando para a sessão como um trabalho,
E a Rosa fala isso, né? Toda vez eu lembro, que para que o paciente, então, ele aproveite aquela sessão a favor de si mesmo, entendendo que a maior parte desse trabalho vai ser feita por ele. Que ele vai ali para esse lugar de reunião e que lá fora que ele vai colocar em prática essa nova percepção, essa reorganização, essa elaboração, essa nova resposta para a vida, para o mundo. Às vezes, numa sessão terapêutica, ele vai observar que ele não precisa ser tão mais reativo, que ele não precisa também só tomar porrada a vida inteira, que ele não precisa só silenciar, que ele pode ir construindo esse lugar de fala, esse posicionamento diante de si e da vida. Que isso é importante na manutenção da saúde emocional, mental, relacional dele. Então, para além de um plano, né, que todo mundo fica muito afoito, assim, gente, né, como que eu devo fazer o plano dessa sessão? Por favor, né, aproveite esses primeiros encontros para que você extraia o máximo de informações que você conseguir sobre aquilo que se apresenta naquele momento, sobre aquela pessoa no aqui e agora, sobre o texto que ela tem, né, sobre aquilo que aparece ali no consultório, ou mesmo que seja no atendimento online, para que você vá construindo junto com essa pessoa esse caminho, essa possibilidade de tratamento, de acompanhamento, de evolução, de transformação, de ressignificação. Lembrando que não é uma linha linear. Ela sobe, desce, dá umas voltinhas, dá uns 3 pulinhos para trás, às vezes ganha força para seguir em frente, porque isso depende de cada um, da velocidade que a pessoa coloca, na urgência que ela coloca em resolver aquilo, na força que ela tem para tomar determinadas decisões. Porque a vida, né, o Tony Robbins que fala isso, o nosso destino é traçado pela nossa tomada de decisão. Às vezes as pessoas têm muitos pensamentos, elas têm muitas ideias, mas elas têm poucas ações. Então, às vezes, no processo terapêutico, a gente vai construindo essa visão que, ok, você veio aqui, levantou isso tudo, você veio aqui, colocou tudo isso para fora, e agora, pensando nos seus objetivos, de como você quer viver daqui para frente, quais são as novas ações, quais são os novos comportamentos, qual é o novo jeito de viver que vai precisar ser praticado daqui para frente. Então, no psicodrama, a gente tem uma estrutura que nos norteia, né? Que tem a ver com 5 etapas. De um aquecimento inespecífico, específico, a ação principal, processar e compartilhar. E essas 5 etapas, elas passam por um processo terapêutico, elas passam por uma palestra, elas passam às vezes por uma aula, elas passam às vezes até por aqui na live que eu faço. Então, às vezes, né, como a gente pensa em estrutura de um plano de sessão, se vocês quiserem, né, lançar mão também desse conhecimento, às vezes a sessão ela começa com um bate-papo informal, falando que hoje está calor, que choveu, né, ou que estava no trânsito, ou que a internet caiu, ou, enfim, né, alguma coisa aleatória, que geralmente, como que se inicia algumas conversas, né, em alguns lugares eles falam de rapport, mas para além do rapport, né, esse primeiro momento de encontro, esse quebra-gelo, essas informalidades, né, a gente observa que tem esse período. Mas aí a gente vai pensar assim, a gente vai ficar só no aquecimento específico a sessão inteira? Para que essa pessoa contratou esse serviço? Qual que é a demanda? O que ela quer? Qual que é a necessidade? O que ela está trabalhando? E aí, então, no psicodrama, a gente vai para o aquecimento específico, né? O que trouxe, o que a pessoa quer trabalhar aqui. E aí, então, a gente vai começando a aquecer no início da sessão, né? Essa pessoa para aquele tema, e ela também vai trazendo aquele tema, ou a gente pode fazer alguma pergunta que traga aquele tema de volta, ou que a gente pergunte se a pessoa ainda quer trabalhar aquilo. E a gente vai certificando de como foram os dias, como ela se sente, o que ela refletiu, se teve tarefa terapêutica, se não teve. Então a gente vai para a ação principal, né? Aquilo que está sendo trabalhado, as novas reflexões, os novos textos, ou a construção daquilo que ela está vivendo. E aí a gente pode ter um momento de processar, que é quando a gente traz algum conhecimento específico que endossa, que reforça, ou que potencializa, traz um saber, né, um conhecimento mesmo, porque às vezes as pessoas elas falam assim, sei lá, né, hoje você tem depressão, e a gente pode trazer só, olha, você sabe mesmo o que é uma depressão? Vou trazer para você o que significa, geralmente como as pessoas se comportam, quais são as formas de tratamento, como que as pessoas que venceram a depressão, que atravessaram uma depressão, ou que já tiveram uma depressão e hoje não tem mais, geralmente, quais são as novas ações que elas fizeram. A gente pode entrar em algum momento, mais pro finalzinho da sessão, trazendo esse conteúdo, né? E lá no finalzinho, no psicodrama, a gente tem uma coisa que chama compartilhar. E no compartilhar,
não é um momento para a pessoa falar sobre a sessão, mas é um momento da pessoa falar como ela se sente, o que ela aprende sobre ela mesma. Então, se para você, se faz sentido para você, psicólogo que me escuta, né? Uma das coisas que também pode fazer parte do seu plano de atendimento é adotar essas cinco etapas, né? De um aquecimento específico, a ação principal, o processar e o compartilhar. E lembre-se, né, não é para que a gente se esconda através da teoria, né? Não é para que a gente se esconda através da estrutura, mas é a estrutura, o esqueletinho, mas deixa o paciente trazer o conteúdo para essa estrutura. Bom, vocês podem estar se perguntando, né? Kátia, por que isso é importante, né? Gente, é importante para que a gente se sinta cada vez mais seguro, mais confiante, para que a gente saiba exatamente o que está fazendo desde a primeira sessão e até antes dela. Aqui, eu repito, nós temos um sonho de fazer a psicologia crescer cada vez mais, de fazer você, psicólogo, realizar cada vez um melhor trabalho, para que as pessoas que te escolhem para compartilhar aquilo de mais valioso da vida delas, que é a própria vida, né, que são as emoções, que é aquilo que às vezes ela não conta pra ninguém. Ela sai desse encontro com você querendo voltar, que ela sai desse encontro com você colocando ações transformadoras na própria vida, que ela saia desse encontro com você sendo uma pessoa mais saudável no mundo, promovendo um pouco mais de saúde relacional para as pessoas que ela convive, para que ela possa sair desse encontro com você indicando o seu trabalho para outras pessoas. E para que você, então, possa viver da psicologia e realizar também o seu sonho de usar essa profissão a serviço da vida das pessoas. Nós temos um sonho, porque nós sabemos que a vida de adulto é muito desafiante. E que você, mesmo sendo psicólogo, mesmo tendo muitas bagagens, muitas ferramentas para auxiliar a própria vida e a vida das pessoas, também atravessa por dificuldades, também atravessa por dores, também tem os seus dilemas. E nós estamos aqui para que a gente possa sair dessa solidão de um trabalho sozinhos e a gente possa de verdade, né, nos dar as mãos e seguirmos em frente, fortalecermos a carreira um dos outros. Nós estamos aqui porque nós sabemos da potência da nossa profissão. Nós sabemos o tanto que a psicologia pode ser um instrumento de ir ajustando a saúde emocional dessa terra, né, que está tão adoecida, de seres humanos que estão tão confusos, tão bagunçados, tão perdidos. E que a gente tem essa possibilidade de participar da vida daquelas pessoas que pedem, né, que desejam, que reconhecem que a vida delas pode ser um pouco melhor. Bom, lembre-se, nós estamos aqui para irmos juntos. Nós trazemos temas diversos para fortalecer a sua vida, a nossa profissão e a vida dos nossos pacientes. E então me escreva, me mande um direct, me dê sugestões de temas. Eu vou estudá-los com carinho. E se for da minha alçada, eu trago para cá. Se não for, eu falo, gente, sobre esse tema eu não sei falar. E eu quero agradecer a todos vocês que assistem ao vivo, assistem à gravação, compartilham o nosso trabalho. Esse programa existe para todos nós, né? Para todos vocês. Beijo no coração, se cuidem.